Ela lançou a bomba do divórcio buscando um show, mas não previu que a exaustão de um homem transformaria seu palco em um deserto de solidão. Olá. Seja muito bem-vindo. Que esta narrativa sirva como um alerta importante em sua jornada. Se apreciar, por favor, assine o canal e ative o sino para acompanhar nossas próximas histórias. Mariana, com seus 23 anos, vivia em um ritmo de constante urgência. Era uma alma impetuosa, movida por impulsos e uma necessidade insaciável de reconhecimento. Ela enxergava o relacionamento como uma montanha-russa emocional, onde a tranquilidade significava puro tédio. Para ela, o afeto verdadeiro tinha de ser intenso, ruidoso e manifestar-se através de conflitos. Desde que se uniu a Daniel, ela despejava sobre ele expectativas fantasiosas, moldadas por contos, ansiando por gestos grandiosos, por cenas de ciúme e por desafios intensos. O silêncio dele, que era pura serenidade, parecia-lhe falta de sentimento. A calma dele era vista como desinteresse. Daniel, porém, vinha de uma trajetória de vida distinta. Aos 38 anos, sua experiência era vasta, já havia superado perdas significativas, corrigido rumos equivocados e, ao conhecer Mariana, imaginou ter encontrado um refúgio para construir um futuro. Ele era prático, amadurecido, e considerava o casamento uma edificação diária de respeito, não um palco para dramas juvenis. Com o passar dos meses, Mariana sentia um vazio que ela mesma provocava. A constância da rotina a irritava. Ela desejava emoção. Queria ser surpreendida a todo instante, como se a vida fosse um eterno primeiro encontro. Se Daniel voltava do trabalho exausto, ela interpretava isso como rejeição. Se ele preferia um fim de semana tranquilo no sofá, ela diagnosticava frieza. Essa visão distorcida crescia sem controle. A incerteza se estabeleceu: ele a amava ou apenas se acomodou, e quanto mais Daniel tentava manter a paz em casa, mais Mariana criava atritos. Pequenas discussões viravam grandes confrontos. Ela forçava os limites. Provocava. Exigia reações extremas. Tudo para testar até onde ele a suportaria. Até que uma ideia perigosa surgiu. Mariana decidiu que pediria o rompimento, não porque quisesse realmente terminar, mas porque almejava o espetáculo da reconquista. Em sua mente, a ameaça da perda faria Daniel reagir. Ele se desesperaria, choraria, faria promessas e reacenderia a paixão que ela julgava extinta. Ela tinha o plano pronto, as respostas frias que daria, a postura superior. Enquanto ele implorava, imaginava-o completamente abalado, jurando amor eterno. Mas a vida não segue roteiros. Quando ela se sentou diante dele e anunciou abruptamente que desejava o divórcio, o tempo pareceu parar por alguns instantes. Daniel apenas a observou. Respirou profundamente e, com uma calma surpreendente, declarou: se essa é a sua decisão, eu aceito. Nada além disso. Sem berros, sem súplicas, sem a resistência que ela tanto esperava. Ele não tentou negociar, não se defendeu. Apenas concordou. Aquela aceitação imediata atingiu Mariana com a força de um impacto gigantesco. Ela não possuía um plano B para a concordância dele. A aparente indiferença doeu mais do que qualquer rancor. Ela esperava uma batalha e recebeu uma rendição serena. Naquele momento, a realidade começou a se impor. Talvez Daniel já tivesse se afastado emocionalmente muito antes de ela mencionar o fim. Ela arrumou suas coisas e partiu, convencida de que ele a impediria na porta. Não aconteceu. 2 dias se passaram e a única comunicação foi um recado formal sobre a documentação. Aquilo a desestruturou. A facilidade com que ele seguiu em frente fez Mariana se sentir descartável, sem valor algum. O que ela não conseguiu entender
é que Daniel não o fazia por desprezo, e sim por esgotamento. Por 2 anos, ele tentou edificar uma vida com alguém que provocava o caos a cada pequena discordância. Ele buscou o diálogo, a calma e o entendimento. Mas Mariana confundia a maturidade com falta de sentimento. Para ela, amar era sofrer e causar sofrimento. Ele apenas desejava alguém que estivesse ao seu lado, sem exigir provas constantes. Daniel não endureceu o coração por rancor, mas por autopreservação. Percebeu que vivia em uma prisão onde o afeto era negociável e qualquer falha virava motivo de ataque. A decisão dele não foi repentina. Foi o acúmulo de noites mal dormidas, sentindo-se constantemente julgado, como se seu amor fosse uma farsa. Quando Mariana pediu para sair, ela pensou ter dado um golpe final. Mas Daniel já havia abandonado o jogo. Por fora, Mariana mantinha a fachada, dizia às amigas que estava livre, publicava mensagens de superação, fingia leveza. Por dentro, estava em pedaços. O silêncio de Daniel era uma tortura. Era o silêncio de quem resolveu um problema, não de quem guarda ressentimento. Isso era insuportável. Ela não perdeu apenas o marido, perdeu o controle que acreditava ter sobre ele. Pela primeira vez, teve que enfrentar as consequências de suas escolhas, sem ter a quem culpar. Foi então que a verdade surgiu. Aquilo que ela definia como amor era, na realidade, uma grande insegurança disfarçada. Mariana tentou, então, controlar a versão pública do término, assumiu o papel de vítima, espalhou que foi largada emocionalmente, que se sentia só, que Daniel havia mudado. Cada mentira era um salva-vidas, para não se afogar na própria culpa. Amigos escutavam narrativas alteradas. A mãe dela, sempre a seu favor, validava suas dores. Na faculdade, Mariana criou a imagem de uma sobrevivente de um relacionamento frio. Mas as falsidades não duram muito e se esgotam rápido. Detalhes começaram a não fazer sentido. O discurso ensaiado soava artificial. Foi quando Júlia, irmã de Daniel, apareceu. Elas nunca foram próximas, mas se tratavam com educação. Contudo, ao ver o irmão sendo difamado, Júlia a riu. Ligou para Mariana e foi direta. Disse que não acreditava naquela versão, que todos testemunharam o esforço de Daniel e que o fim da união tinha um único culpado: a imaturidade de Mariana. A ligação foi rápida. Júlia não se alterou. Apenas expôs verdades incômodas. Mariana tentou contestar, mas não tinha argumentos contra os fatos. Depois disso, o ambiente mudou. O apoio nas redes sociais diminuiu. Os olhares na faculdade ficaram evasivos. Mariana sentiu o peso da condenação silenciosa. Perdeu a batalha da sua própria história. Ninguém precisou encará-la. O isolamento social se tornou a sentença. Em vez de refletir, Mariana se aprofundou na negação. Convenceu-se de que Daniel manipulou a todos. Não podia ser culpa dela. O orgulho ferido doía mais ao perceber que Daniel, mesmo em silêncio, estava vencendo. A ausência de reação dele desmantelava sua personagem. Sem um adversário para combater, ela lutava contra sua própria sombra. O orgulho a impedia de admitir a farsa, e a fronteira entre o real e o inventado se tornou indistinta. Tentou se apegar à ideia de que foi corajosa, mas as palavras soavam vazias até para ela mesma. Professores e colegas se afastaram. A verdade se impôs pela atmosfera geral. Mariana começou a sentir os efeitos físicos da mentira. Insônia, desânimo. Evitava compromissos. Não havia mais para onde fugir. Criou um drama onde era a heroína sofredora, mas o público percebeu a encenação. A verdade veio à luz não por um escândalo, mas pelo cansaço de quem não deve nada. Daniel seguiu sua vida. E isso desmoronava Mariana. Ela necessitava de um desfecho, de uma confirmação. Precisava que ele a quisesse de volta. Não por amor,
Mas para provar que ela ainda possuía valor, se ele retornasse, seus erros seriam esquecidos. Iniciou-se o ciclo obsessivo. Criou perfis falsos para observar. Lu interpretava cada imagem dele como um sinal. Se ele sorria, era disfarce. Se estava sério, era saudade. Passou a frequentar os arredores do local de trabalho dele, forçando encontros. Em uma dessas ocasiões, conseguiu abordá-lo, fingiu casualidade. Ele, cortês como sempre, aceitou conversar em uma cafeteria. Mariana viu ali uma oportunidade de ouro. Arrumou-se como para um evento importante, o coração acelerado, procurando nele qualquer indício de que ainda a amava. Encontrou apenas a serenidade de um desconhecido. Ela começou com o discurso ensaiado e estava confusa. Sentiu-se ignorada. Pensou que ele havia desistido antes. Usou termos estratégicos engano. Oportunidade. Recomeço. Daniel ouviu sem interrupções. Quando ela finalizou, ele retirou um envelope do bolso e o depositou sobre a mesa. Disse apenas que guardou aquilo em consideração ao que compartilharam. Mariana abriu o envelope com as mãos tremendo. Eram fotos, 3 imagens nítidas, de ângulos diferentes, mostrando-a beijando um rapaz na entrada da universidade. Riam. Próximos. Cúmplices. As datas no verso das fotos comprovavam tudo aconteceu, enquanto ainda dividiam a mesma cama. O sangue sumiu do rosto de Mariana. A garganta apertou. Tentou murmurar desculpas. Era solidão. Carência. Não significou nada. Foi só um momento de fraqueza. Mas a voz falhava. Eram as justificativas de quem foi pego, não de quem se arrepende. Daniel a fitou nos olhos e disse, com firmeza, você arruinou nosso casamento muito antes de pedir a separação. E agora deseja voltar como se fosse a vítima. Ela tentou argumentar, mas ele levantou a mão. Você mentiu para mim, para si e para todos. Isso nunca foi amor. Mariana. Foi vaidade. Ela tentou segurar a mão dele, buscar um toque. Mas ele se afastou, não com repulsa, mas com a convicção de quem encerrou um ciclo, pagou a conta e se levantou. Honte de ser, deixou a última reflexão. Você tinha um companheiro fiel e o desperdiçou para satisfazer seu ego. Agora é tarde demais. Ele partiu, fechando a porta daquela história para sempre. Mariana ficou imóvel. Com as evidências de sua traição nas mãos e a alma ardendo, o pranto não veio pelo orgulho. Mas algo se rompeu profundamente. Não havia mais terceiros para culpar. O silêncio agora vinha dela mesma. Os meses se arrastaram. Mariana permaneceu na cidade. Mas era uma sombra nos lugares que costumava frequentar. As pessoas não comentavam, mas sabiam. Daniel nunca divulgou as imagens. Mas sua postura dizia tudo. O círculo social dela diminuiu até desaparecer por completo. A culpa chegava em ondas avassaladoras. Ela perdeu Daniel não por inflexibilidade dele, mas porque optou por testar a resiliência de algo que, uma vez fraturado, jamais se restaurará. Compreendeu? Da pior maneira. Que provas de afeto resultam apenas em fracasso. Tempos depois, em um evento da faculdade, ela compareceu. Queria demonstrar que estava bem. Superada. Arrumou-se. Ergueu o queixo. Entrou no salão. Foi então que o avistou. Daniel estava a poucos metros. Parecia mais jovem. O semblante tranquilo, sem a tensão anterior. Ao lado dele, uma mulher de semblante sereno, com um sorriso suave. Alguém os apresentou. Este é Daniel e esta é Helena. A maneira como Daniel a fitou aniquilou a última esperança de Mariana. Era um olhar claro, de segurança e paz. Havia uma conexão genuína. Sem jogos, sem cenas. Aquilo que Mariana tentou tanto forçar, aquela mulher exibia com naturalidade. Mariana sentiu profunda vergonha.
não por estar solteira, mas por entender a magnitude do que havia destruído. Perdeu um homem bom e a chance de amadurecer. Enquanto ela gastou energia manipulando, ele gastou energia seguindo em frente. Ele estava feliz. Ela estava presa ao passado. Saiu da festa discretamente, caminhando sozinha até o carro, sentindo o gosto amargo de uma derrota invisível, mas que ela percebeu. Ela cessou de criar desculpas, deixou de culpar o mundo. Simplesmente aceitou. Há um remorso silencioso que reside na alma eternamente. Ela seguiu em frente. Estudou. Conheceu novas pessoas. Mas a marca permaneceu. Sempre que pensava em Daniel, sentia um respeito tardio. Enquanto isso, Daniel vivia a vida que sempre desejou. Simple. Sincera. Ao lado de Helena, sem mencionar Mariana. Sem carregar rancor. Para ele, foi um capítulo encerrado que exigiu dor para ser superado. Mariana compreendeu, na prática, que o afeto sincero não resiste a testes de vaidade e que quando alguém te oferece calma, o maior equívoco da vida é julgar isso como pouco, pois quem repele a paz passa o restante da existência procurando-a entre os escombros. Obrigado por acompanhar até aqui. Se esta narrativa tocou você, deixe seu gostei. Inscreva-se e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Uma boa noite.